Ok, agora a gente já está gravando. Eu não consegui que grave tudo isso. Eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto e vou disponibilizar no meu canal e também no nosso grupo. Mas eu queria dar boas-vindas a vocês, tá? A todos que estão aqui participando. É um tema muito interessante. Como eu já disse antes, eu confesso que eu estou numa semana muito corrida, não preparei nem slides para apresentar, mas a gente vai conversar sobre esse assunto, que é a construção de diálogos, que, dentre várias sugestões que foram colocadas lá, essa sugestão de diálogo foi solicitada por duas pessoas e eu achei ela, mesmo que ela não tivesse sido solicitada por um apenas, eu achei muito pertinente, muito legal, porque é uma coisa que as pessoas ainda pisam meio que em ovos quando se fala em criar diálogos, né? Deixa eu ver aqui o nosso chat. O Thales, o brasileiro que mora no frio, já entrou. Legal. A gente está agora com 8 participantes, né? O Leonan também entrou, legal, ótimo. E vamos ver se ao longo do nosso bate-papo mais alguém entra. Mas eu acho que as pessoas já estão tipo assim, não vou não, depois ele vai disponibilizar o vídeo, depois eu vejo. Legal, é super cômodo isso, eu não vou deixar de fazer, mas eu acho muito interessante essa interação que a gente, né, pode ter assim na hora, no momento, em real time, né? Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho. E nesse nosso bate-papo eu vou passar um arquivo de um conto meu, é um continho curtinho, são 2 laudas só, que eu vou pedir para vocês lerem. Eu vou pedir para vocês lerem esse conto, tá? E depois a gente vai discutir sobre ele rapidinho, porque é uma outra forma de se utilizar o diálogo, tá? O diálogo como a própria história, o próprio conto, tá? Gente, diálogo é uma coisa muito interessante porque é uma pausa durante a narrativa, né? Você está escrevendo, 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 de repente você dá um respiro e bota um diálogo. E isso é muito interessante porque o leitor ele passa a ter mais proximidade com os personagens, porque é o momento em que ele está ouvindo, né, o personagem se expressar, não mais pela, pelo, pela boca, ou dizer boca é ótimo, pela caneta do narrador, né? Você está dando vida ao personagem naquele momento, está dando voz ao personagem. Mas uma coisa que a gente deve observar é que todo diálogo ele deve estar inserido numa cena. Tá? O diálogo não pode ser um penduricalho sem sentido. Você tem que ter uma cena, tá? Você tem que ter algum lugar, algum espaço, alguma coisa espacial, né? Vamos dizer, um cenário onde esse diálogo ocorra. E ele tem que ser pertinente com o que está sendo conversado naquele momento, né? Porque isso vai servir como alicerce do próprio diálogo. Então, quando a gente escreve alguma coisa diálogo qualquer, tá? Eu estou aqui tentando lembrar de algum, até das próprias coisas que eu coloquei. Mas você tem um diálogo. Ele tem que estar inserido no contexto, tá? No contexto da história, não pode ser uma coisa que, de repente, entra sem É estar... melhor do que os outros que estão usando. Oi, tem alguém com o microfone aberto que está dando um pouquinho de ruído aqui. Então, continuando, o diálogo ele tem que estar complementando uma coisa que o narrador está narrando, tá? Mames. Ele está narrando uma história, uma cena, e aí essa cena culmina num diálogo. E esse diálogo ele tem que mostrar sem dizer muito. Ela enlouqueceu. Não, o diálogo ele tem
que mostrar detalhes que o narrador acha melhor dizer por intermédio do diálogo, para que dê ênfase naquilo que a história pede, né? É o momento em que os personagens Não, exigem essa texto aqui, viu? que a voz Aqui também. saia. Certo? A voz... E pode deixar. Então, Gente, está tendo um ruído, eu não sei quem está com o microfone aberto. Vou prestar atenção aqui para todo mundo. Vou dar um mute all. Ok. Legal. Vamos lá. Calei todo mundo. Quem quiser falar comigo, só levanta a mão ou acena ou me bota no chat, que aí a gente abre o microfone. Ok, vamos lá, vamos em frente. Agora, nesse diálogo, né, quando eu falei que o diálogo ele é um momento em que os personagens eles pedem a voz, quer dizer, eles pedem a palavra, vamos dizer assim. E no momento de pedir a palavra estando com eles, você tem que ter muito cuidado no desenrolar desse diálogo, porque agora são os personagens falando, não mais você. Então, a gente tem que, primeiro, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer muito bem quem são os personagens que estão dialogando. A gente precisa conhecer a voz desses personagens, aquilo que a gente falou no outro treinamento, de você estabelecer para você qual é a característica desse personagem, característica física, qual é a voz, se ele fala baixo, se ele fala alto, se ele grita, se ele sussurra, se ele tem cacoete, se ele tem algum tipo de tique, né? E você tem que definir muito bem, saber muito bem a definição desse personagem, e aí sim você dá a fala para esses personagens na hora deles exigirem isso de você, e eles vão dialogar. Tá? Agora, uma coisa que é importante é você saber dosar o diálogo. Muitas vezes no diálogo você pode ter dois pesos iguais, são pesos importantes que estão dialogando, discutindo algum assunto. Você pode ter um peso maior que está subjugando um outro. Tá? Você pode ter uma coisa completamente nonsense, tá? Um dialogando uma coisa que o outro não está compreendendo, e aí o outro tenta compreender, enfim, aí você não tem ali um parâmetro de quem está dominando o diálogo, né? E você precisa evitar o que eu chamo de monólogo no diálogo, que é quando você dá muita voz a um só personagem. Tá? Quando você dá muito texto, muita voz a um só personagem, fica chato, fica enfadonho, porque esse personagem vai falar, daqui a pouco você até esquece com quem que ele está falando. Você tem que ter sempre um ping-pong, de alguma forma. E o ping-pong dá movimento, o ping-pong ele dá vida para a cena do diálogo. Então é importante você ter essa interação dos dois. Nem que um esteja dominante, mas você tem que fazer contrapontos com o outro. Não deixa que ele só conte, mesmo porque o importante do diálogo, que é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, e tem que cuidar também disso, o diálogo não tem necessidade de contar aquilo que você, como narrador, está contando. O diálogo ele tem que ser uma coisa pontual. Ele tem que ser um momento de extrema necessidade de você apresentar a interação entre dois ou mais personagens. Porque se você deixar que ele conte, explique, parará, isso vai ficar chato. Né? Vai ficar chato. Você vai ter ali alguém que está substituindo você. Então, não é a ideia do diálogo na narrativa não é essa. A ideia do diálogo da narrativa é você refrescar a narrativa, você aproximar os personagens do seu leitor e você
fazer com que sejam ditos ali naquele momento sejam ditas coisas que são importantíssimas para dali sim algo acontecer, algo mudar. Porque o bacana do diálogo é que você use quando houver algum tipo de discordância de ideias, tá? E aí você vai desenvolver essa discordância de ideias entre os personagens que estão dialogando para que você tenha intensidade nesse diálogo, ok? Uma coisa que também é importante é você ter uma certa economia, tá? Não adianta você já abrir um diálogo, por exemplo, oi, tudo bem? Eu vim aqui na sua casa só para poder te dizer que eu achei legal aquela hora que você me telefonou e tal. Não. Você tem que vir narrando, fulano de tal, então chegou na casa de ciclano. Ótimo. Aí você já abre o diálogo. Eu vim aqui para dizer que você, por causa daquela ligação que você me fez no telefone, o que você quer falar comigo? Você não precisa que o diálogo explique o que vai introduzir o diálogo, entendeu? Quem tem que fazer esse contraponto, quer dizer, esse indicativo de que vai haver o diálogo, esse indicativo de situar ou de localizar o diálogo, é o narrador. Aí ele abre com o diálogo, mas já no momento em que esse diálogo está acontecendo. Tá? Não adianta você criar coisas que sejam desnecessárias e que sejam de responsabilidade de quem está narrando. É importantíssimo vocês abrirem a mente de vocês ao ponto de vocês serem praticamente uns fofoqueiros. No metrô, no ônibus, no trabalho, em casa, comecem a observar como que as pessoas dialogam, como que é esse diálogo, como que as pessoas interagem entre si. É importante a gente prestar atenção nas pessoas que nos cercam para que a gente possa perceber detalhes das reações que cada um tem quando um outro diz alguma coisa. Quando você me diz alguma coisa, que reação que eu tenho? Quando eu digo alguma coisa para alguém, que reação essa pessoa tem? Isso enriquece muito quando você começa a observar esse tipo de comportamento, porque você pode usar isso nos diálogos da sua narrativa. Eu estou dizendo isso, todo mundo dialoga o dia inteiro, mas como é uma coisa tão natural, a gente faz isso de forma tão natural, às vezes a gente não percebe os detalhes, a gente não percebe o que está sendo dito e a forma que a palavra está sendo usada naquele diálogo. E quando você passa a olhar isso com outros olhos, você vai perceber nuances e detalhes que são importantíssimas, que são coisas que você talvez nunca tenha observado, nunca tenha reparado, nunca tenha se dado conta que num diálogo você pode encontrar reações inusitadas. Porque você passa batido, é aquilo que você faz o dia inteiro. E tudo aquilo que a gente faz repetidamente, a gente acaba não vendo, não fica quase que no nosso cérebro reptiliano. A gente encara como uma coisa natural. Mas sai um pouco disso e observa as pessoas conversando, observa até os diálogos de cinema, os diálogos de novela, os diálogos de programas de televisão, enfim, observem muito, com muito cuidado, como as pessoas conversam. E vocês vão perceber que várias coisas podem ser aproveitadas. Ok? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Não, a Natália que chegou agora. Coitada, Natália. Chegou agora correndo, Natália. Ótimo, mas você está aqui com a gente, isso é que importa. Tá? E, enfim, eu vou passar agora, até para enriquecer vocês, eu quero saber se vocês têm agora, vocês estão no momento com acesso ao WhatsApp de vocês, que eu vou passar um arquivo.
se bem que eu posso passar por aqui, mas eu não sei se todo mundo vai conseguir abrir esse arquivo. Eu vou tentar passar por aqui e ver se vocês conseguem... vamos lá, vocês conseguem abrir. Se não conseguir, eu passo no WhatsApp. Pronto, mandei, gente. O nome do arquivo é Papo Reto. Eu queria que vocês abrissem. Quem não conseguir abrir esse arquivo, me fala que eu passo pelo WhatsApp para abrir. Eu gostaria que vocês lessem, são 2 laudas só, para que a gente... Não apareceu para mim, Ricardo. Não apareceu, é? Não. Eu botei from me to everyone. Pode mandar para o WhatsApp que Tá, eu vou baixo. fazer isso então. Tá bom. Só um momento. Deixa eu chegar lá no WhatsApp, que aqui a coisa é devagar. É um Lentium. Eu sou mais um Lentium do que um Pentium. Deixa eu abrir aqui, só um momento, gente. Eu estou aqui no WhatsApp Web para passar para vocês. Está em download, que eu fiz download agora. Pronto. Anexar arquivo, adicionar arquivo, está aqui. Mandei, tá? Eu queria que vocês abrissem, são 2 laudas só, dá para ler rapidinho, e eu queria que depois comentar um pouquinho isso com vocês. Ok? Conseguiram abrir? Podem me falar? Oh, legal. Quem fez isso, essa mágica? Quem fez essa mágica fantástica aqui? Foi Thales. Thales, você que abriu, legal. Ótimo. Ficou até bacana, assim. Pena que se eu ficar, ou você ficar manejando ele na tela, como são 2 laudas, a gente não vai saber quem leu a primeira e quem leu a segunda. Mas está de parabéns, legal. Legal, abriu aí na boa. Quando terminarem de ler, vão dando um ok. Thales, você não conseguiu não, Thales? Deixa eu... Conseguiu não, Thales? Ah, ok, conseguiu pelo Zap. Perfeito. Esse texto... Quem está falando? Pode falar? Foi meu neném, desculpa, estava aberto o microfone. Seu neném é futuro escritor também, com certeza. Tomara. Tomara, tomara. Tomara que eu ainda esteja vivo até lá para poder ele também fazer, de repente, fazer o método escritor de sucesso, quem sabe? Hein? Amém. Que legal. Mas esse texto, gente, é um texto, é quase que não é um microconto, porque microconto são coisas tão bem menorzinhas, mas é um texto curto, tá? Que eu escrevi há algum tempo atrás e que vocês percebem que ele, na verdade, é um diálogo. Do início ao fim. Ele não tem narrador. Não tem narrador. Então, eu peguei o extremo da coisa, tá? Eu peguei o extremo de como você pode usar o diálogo para mostrar cenas, para mostrar acontecimentos, para mostrar um pedaço de um cotidiano e só usando o diálogo você criar um texto. E eu queria saber se, tão logo vocês terminem de ler, vocês me avisem para que a gente possa discutir esse texto e a gente abrir também um debate, né? Para a gente abrir perguntas, respostas, opinião de vocês, como vocês desenvolvem os diálogos de vocês, como que a gente pode usar mais a nossa criatividade para fazer diálogos ricos, diálogos interessantes. Tá?
Todo mundo recebeu? Eu recebi, leio já. Tá legal. Esperar mais um pouco e a gente começa a conversar. Aí eu vou abrir o microfone de todo mundo, porque eu quero ouvir as pessoas falando, eu quero ouvir o que não só as impressões, eu não quero elogio, não quero nada, gente, pelo amor de Deus, eu quero discutir friamente esse texto, eu quero que vocês vejam ele como um exemplo de desenvolvimento de diálogos, tá? Para que vocês, eu peguei um extremo, é uma coisa que eu utilizei um extremo, que é um texto só construído com um diálogo único, e para vocês perceberem como que a gente pode usar o diálogo de maneira rica, de maneira intensa, né? E de maneira econômica, apesar de ser um diálogo longo, mas a maneira econômica de você apresentar os fatos, né? Mas que ainda assim sejam de fácil compreensão do escritor, e que você possa também colocar vários elementos nesse diálogo, que são os elementos além dos elementos de cena e de acontecimentos que são contados, entre aspas, nesse diálogo, mas também as características de cada um deles, cada um dos que estão participando desse diálogo, né? No caso, os dois criminosos, vamos dizer assim, né? Posso abrir o microfone de todo mundo, gente? Vou abrir, seja o que Deus quiser. Tem gente que está com o microfone fechado por conta própria, porque eu liberei de todo mundo. Carmen... Eu não tive tempo de ler ainda, que o bebê não deixou. Vou ler agora, mas pode ir falando aí. Ah, mas pode ir lendo, pode ir lendo. Thales, vai abrir seu microfone não? Thales morre de vergonha de abrir o microfone. Bruna está com seu microfone fechado, Mônica também está fechada, Natália está fechada. Bom, Natália, tudo bem. Natália está fechada. Bom, quem está com o microfone aberto, quem já leu, dá um alô. Ninguém terminou de ler ainda, gente? Caramba, são 2 laudas só, gente. Ah, o Thales está com... Ah, o Thales, vê se conserta esse microfone, Thales. Você está desde o nosso primeiro contato que você está com esse microfone ruim, cara. Vai na Best Buy, lá tem microfone baratinho. Ai, meu Deus. Ah, tudo bem, Natália. Tudo bem, mas de qualquer maneira agradeço muito você você ter participado aqui. Tá? É uma pena, mas depois, se realmente a gravação for até o final, eu passo o link e aí você tem. Vai lá cuidar do herdeirozinho, tá? Um beijo grande para vocês. Gente, a Ana Marinha entrou, que legal. Ana, você. Tadinho. Você. Cadê a Ana? A Ana deu uma subida aqui, sumiu. Ah, tá aqui. Ana, você chegou a ver você chegou a ver o texto, o artigo que eu mandei? Se quiser liberar o seu microfone e falar com a gente.
Gerson, eu mandei uma... Eu mandei para você, Gerson, já uma observação do exercício que você mandou para mim, tá? Do curso Mastermind de Escrita Criativa que você está fazendo. Muito legal, muito legal. Gente, quem leu e quem quer fazer alguma observação a respeito do texto, vamos lá? Bruna, cadê você? Eu confesso que eu tava com esse final aí que deu uma surpreendida no final. Porque eu pensei, ou ele estava realmente, talvez tinha se drogado junto com o amigo dele, alguma coisa, imaginou que ela tivesse morrido, ou então alguém sabia que ele estava junto com o amigo dele como comparsa, e para uma forma de vingança, é que ele não ia confundir a Dona Neuza. Isso que quando eu vi esse final de como é que ela tá viva se ele disse que cortaram o pescoço dela. Ela não tá viva, né? Esse final aí deu tipo, como assim? Se a mãe do outro foi no enterro dela, o que tá acontecendo? Então... Ela não tá viva. É aí que tá. Um conto de terror, né? Meio de É. um canto de terror. É uma vingança dos mortos, né? Na verdade, o início tá explicando o final, parece, porque no início ele fala que foi no mundo dos mortos, enfim, que tudo que eles estavam fazendo era errado, que ele estava assustado, que ele não queria mais voltar para lá por causa dos demônios, não lembro que palavra foi usada. E parece que foi mais para ter um susto no final, para que a pessoa se corrigisse, sabe? Tipo, vivesse de uma forma melhor. Isso, para tomar uma atitude diferente do que está vivendo. Tipo assim, parar de matar, parar de roubar. Nada, isso aí é muito chato, tem que matar mesmo. O público adora isso. Não, eu achei interessante que o personagem foi revelado através da fala, usando aquela gíria. Então, você não está falando, são dois professores conversando, você sabe que são duas pessoas que vivem na marginalidade, pelas palavras, pelo diálogo mesmo deles. Né? Então, você sabe que são dois, mas você não apresentou eles pra gente. Ninguém foi apresentado. A gente já imagina dois bandidos por causa do palavreado mesmo. Oi? A gente já imagina dois bandidos, né, por causa dos palavreados mesmo. Você imagina que é uma coisa, gente, que principalmente para quem está fazendo o método comigo, é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente. Inclusive, isso aí é um diálogo masculino. Tá? Eu, como homem, eu escrevi, enfim. Mas a gente precisa perder a censura, tá? Para a gente escrever textos ricos, textos completamente livres de autocrítica, enfim. Isso é uma coisa que vocês têm que desenvolver e a gente desenvolve isso durante o método, tá? E quem não fez ainda a aula experimental, né, a nossa sessão experimental, se quiser, é só falar comigo e a gente agenda. E vocês perceberam no texto como a gente é capaz de usar o diálogo para contar uma história? Voltando ao que eu disse antes, na verdade eu peguei uma coisa extremada. Eu lembrei desse texto, fui lá catar no meu Dropbox, achei o texto e postei e peguei o arquivo para vocês. Como que a gente pode usar o texto, o diálogo de várias formas? Tanto de uma forma extremada como essa. É claro que você não vai escrever um livro inteiro em diálogo, insuportável, não dá para aguentar. Um conto como esse, tudo bem, é até curioso. Você tem ali os movimentos, você tem as descrições de cenas, você vai ficando curioso, você vai querendo saber mais e mais e mais da conversa. Você é quase que uma dona Maricotinha ouvindo a conversa de duas pessoas atrás da porta, né? Que é
aquela característica do ser humano de curiosidade, né? Quando você está ouvindo uma conversa de alguém, quando a conversa se mostra interessante, é claro que qualquer um de nós fica querendo ouvir o que essa... Eu morro de pena de ascensorista de elevador, porque ascensorista de elevador ele sabe as histórias à metade, né? Eu brincava muito na faculdade, eu estudei na UERJ, eu estudava no 10º andar da UERJ. E aí eu tinha alguns amigos e a gente já sacaneava o ascensorista da UERJ. Eu não sei se hoje em dia tem ascensorista, não deve ter mais, porque por economia agora deve ser direto, apertar o botão e subir. E a gente começava a criar histórias, inventar no improviso. E quando a gente estava no clímax da história, a gente estava chegando no 10º andar. E aí a gente saía e deixava a história sem conclusão. Eu ficava imaginando o coitado do assessorista ouvindo aquela história e não conseguia saber qual foi a conclusão da história. E a gente fazia isso de sacanagem, né? Coisa de aluno meio nerd de comunicação social e que flutua na criatividade mais do que na vida real. E a gente fazia isso. E, na verdade, a gente tem que tirar isso do nosso leitor, a gente tem que usar isso do nosso leitor, que é a curiosidade, para que você consiga levar um diálogo até o fim. Então, você tem que sempre colocar uns ganchinhos no diálogo, né, para que você continue aguçando a curiosidade do seu leitor. Até o momento que você parte da voz de novo para o narrador, né, no caso você ou quem, dependendo do ponto de vista que você esteja escrevendo, e você continuar o teu texto. Ok? Eu acho que isso aí está um exemplo interessante. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho quais são as características dos... Alguém perguntou aqui, o Leonan, ótimo texto, ele pode começar com uma narrativa e depois ir para um diálogo? Sem dúvida. Você começa você pode começar, inclusive, o tipo de trabalho que eu apresentei aqui agora não é usual, isso é uma coisa que você vê pouco, né? Pouca gente escreve dessa maneira, mas todos são capazes de fazer. Isso aqui foi propositadamente, eu fiz de propósito isso, né? A intenção era realmente isso, fazer um conto em forma de diálogo, que é uma coisa, eu quis experimentar isso, quis viajar nessa seara de escrever uma cena de um conto curto através de um diálogo simples, né? Mas isso é coisa tranquilo de ser feita. Mas normalmente você faz uma narrativa e essa narrativa é pontuada por diálogos, né? O Thales está me perguntando, li o texto e achei bem legal como o diálogo conta a história. Os detalhes em si não é texto, diálogos separados. São uma coisa só, realmente, uma coisa só. Assim, como dizia Zeca Diabo, né, na novela O Bem Amado, que muita gente aqui não assistiu, que era muito novinho, foi tudo de carreirinha, né? Foi tudo de carreirinha. Começou o diálogo, foi de carreirinha até o fim e termina o conto ali com a morte daquele outro assassino, de quem matou a dona, né, a dona Neuza. A Ana Maria, ou melhor, Ana Marim pediu desculpas que ela não ligou o microfone porque aqui em casa está barulho. Legal, seja bem-vinda, Ana. Legal que você está aqui com a gente. Bacana, bacana mesmo, tá? Mas se você quiser falar alguma coisa, você pode falar aqui pelo chat ou então abre o microfone, fala rapidinho e fecha o microfone para a gente não poluir sonoramente. Mas tudo bem, eu não acredito que a poluição sonora que está nesse momento acontecendo na tua casa seja tão assim absurda, tá? Mas de qualquer maneira agradeço você estar aqui com a gente. Gente, eu queria que vocês falassem de vocês. Como que vocês usam o diálogo e como que vocês desenvolvem, se vocês têm alguma técnica, se vocês têm algum vício de desenvolver, ou se vocês têm alguma dificuldade que vocês queiram perguntar para mim. Eu queria abrir para questões, tá? Silêncio. Gente, nós temos... aqui, Carmen.
Às vezes começa a história com um diálogo, isso é legal. Aí você já pega a curiosidade do leitor, falando, opa, estou ouvindo um bate-papo aqui interessante. Você já começa para introduzir a história, já bota nesse diálogo já bota assim um ponto em torno do que a história vai girar, né? Um comecinho da história nesse diálogo, uma tensão entre dois personagens, né? Aí Isso, daí parte a história. isso é legal, porque você pode, a partir de um diálogo, você pode desenvolver toda uma trama, né? Você pode mostrar naquele diálogo alguma coisa que tenha acontecido, ou alguma coisa que está acontecendo, ou alguma coisa que esteja sendo tramada para acontecer, né? E aí você já parte para a narrativa a partir daquilo. E, de vez em quando, você pontuar de novo com os diálogos, né? Aqui eu observo muitas pessoas conversando. Isso é importante pra caramba. O Gerson está falando aqui que leu recentemente um conto do Rubem Fonseca, Em Pequenas Criaturas, todo em diálogo. Interessante, vou procurar isso aqui, Gerson, para eu vou querer ler também. Tá? O Gerson falando que o ping-pong nunca conseguiu fazer, utiliza mais de uma fala de personagem sem reação. Podia falar um pouquinho mais sobre isso, Gerson? Que você utiliza mais de uma fala de um personagem sem reação. Queria entender um pouco mais isso. Como a gente falou no início, você bota mais fala em cima de um e o outro que seria o passivo ou subjugado, sei lá, ele seria sem reação sobre aquilo que está sendo imposto pelo outro. Como é isso? Me fala um pouquinho. O Tales dizendo que é difícil ler livros ou contos que começam com diálogo. E quando eu li Dança da Morte, o livro começa com a pessoa falando: acorda! Mas são técnicas, coisas que a gente pode desenvolver. Tudo tem que ter pertinência, gente. Tudo tem que ter arte. Quando você acha que aquilo vai trazer valor ao seu texto, então coloca e testa e depois lê em voz alta, se for o caso, sabe? Vê como aquilo tá, como é que está a sonoridade daquilo, vê se faz sentido, vê se aquilo está valorizando o seu texto, né? E se muitas vezes você acha assim, eu tenho que botar um diálogo, mas se ele não tiver, se não for o momento dele ser encaixado, não coloque, porque vai ficar perdido, vai ser uma pausa na leitura, mas uma pausa que não vai valorizar. Você deve usar o diálogo para trazer valor, para dar valor à sua narrativa, né? E eles têm que ter uma intensidade emocional muito grande, porque senão eles vão ser um penduricalho desnecessário, porque eles têm que ser mais importantes dramaticamente do que se fossem contados pelo próprio narrador. Entende? É o momento em que você tem que dar mais intensidade em alguma cena ou em algum ponto da sua narrativa, do seu livro. Tá? Porque tem que ser aquela coisa intensa que o narrador não vai conseguir transpor, passar para o leitor. Ok? O Gerson falando que costuma introduzir uma fala do personagem sem que o outro responda. Mas e aí, como acontece isso? Aqui a Carmen falando que o Manuel Carlos andava de ônibus ou frequentava lugares só para escutar histórias. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso. A gente tem que dar uma de alcoviteiro mesmo, ficar ouvindo conversa dos outros. Entendeu? Porque isso traz riqueza para a gente, traz conteúdo para a gente, traz detalhes que, na hora que a gente vai escrever, eles vão vir na nossa memória, vão vir na nossa cabeça e a gente vai usar. Gente, as pessoas...
Só Carmen e Bruna falam nesse grupo. O resto fica em silêncio, com vergonha. Mônica, fala alguma coisa, Mônica. Me fala aí, então escreve alguma coisa. O que você está fazendo com seus personagens? Me fala um pouco da sua detetive, vai. A Mônica está desenvolvendo um texto fantástico, utilizando as sessões, né? Está utilizando as sessões e está desenvolvendo um livro muito interessante de uma detetive, um personagem que é uma detetive, uma personagem ótima, e eu estou adorando acompanhar o trabalho dela, desenvolvimento dessa história. Só que a Mônica, eu acho que ela ou não tem microfone ou ela não quer falar ou tem vergonha, né? Mas não tem problema não. É uma coisa que eu estou pensando, que às vezes o diálogo você pode... Aquela coisa do signo, né? O diálogo é o seu ascendente, o ascendente do personagem. Ele mostra para o mundo dele como ele é, diferente do que ele realmente é por dentro. Às vezes ele fala uma coisa e age de uma forma diferente. O personagem pode ter essa ambiguidade, né? Sim, então, sim. às vezes, você pode trabalhar isso com os diálogos. Você tem do Hannibal, né? Hannibal, Do que ele Hannibal Lecter, isso é mesmo. super educado, chique, na verdade ele é um assassino, cruel e tudo. Então, O cara você é completamente dupla personalidade, né? O cara pode usar muito, né? Você pode conviver com as pessoas bem, servindo jantares chiquésimos, e no final ele está matando todo mundo ali, né? Acho ótimo isso. Mas é verdade, você pode mostrar isso através de diálogos, né? Você vê os próprios diálogos do início do Drácula, né? Do Bram Stoker. Ele é um cara esquisitão e tal, mas ele não demonstra o que ele é realmente quando ele está conversando. Depois a coisa vai crescendo, ele vai se mostrando, né? E ele vai mostrando mais pro leitor do que propriamente para as pessoas que estão interagindo na cena com ele, nos outros personagens, né? Então, e os diálogos, eles também a gente pode usar monólogos como pensamentos, né? A gente pode usar pensamentos. Você pode usar, a pessoa está falando com ela mesma. Não é um diálogo, é um monólogo, mas ela está pensando. E esses momentos a gente utiliza também para aproximar o personagem do leitor, né? Que é assim, quase que confidenciando ao leitor a sua intimidade que ele não quer compartilhar com os outros personagens. Isso é um artifício também muito interessante. Você usar o personagem falar sozinho, ou pensar alto, né? Vamos pensar assim, vamos pensar alto, e isso ser um momento de confidência para o leitor. Quer dizer, ele está, claro que ele não está falando diretamente com o leitor, mas ele está se abrindo, está falando com ele mesmo, mas o leitor está ali, atrás da porta, ouvindo o que ele está dizendo. Então, é um momento que o autor utiliza esse falar sozinho para mostrar para o leitor aquilo que os outros personagens ainda não sabem, né? Isso é uma coisa também legal de se utilizar. Ricardo, até algo que eu ia perguntar antes. Oi, Porque a parte da minha história, da minha personagem, eu até estava pensando, tá muito chato ficar acompanhando esse capítulo, essa parte, porque ela tá sozinha. Só que ao mesmo tempo eu digo, mas é necessário, porque são atitudes que ela vai ter que tomar e ela conversa com ela mesma. No caso, é como se fosse o consciente dela falando com ela, sabe? E aí eu tô sofrendo um pouco com isso, porque não existe um personagem, existe ela se perguntando coisas para ela mesma e agindo e dando as próprias respostas para ela dar o próximo passo, sabe? Sim. Então eu disse, meu Deus, como é que eu... E tava confuso, porque eu disse, isso aqui tá ficando muito bagunçado, mas é que eu também entendo que é necessário, porque todos nós temos aquelas nossas reflexões, o porquê fazer, porquê deixar de fazer tal coisa, o que me levou a fazer isso, e ela tá passando por isso agora, só que eu realmente tô com medo dessa parte, porque
agora ouvindo um pouquinho até deu uma clareada nas ideias. Que bom. Porque tava, além parecia estar sendo muito chato ela falar com ela mesma. E, tipo, como eu vou colocar uma outra narrativa se não tem um outro personagem? É ela mesma, sabe? Mas agora tu falou do monólogo ali, já Tá. lembrei de algumas coisas e disse, pois é. Que bom que essas coisas dão ignição, abre assim um pouco mais, né, a tua cabeça para você buscar ou encontrar soluções, né, para às vezes está num nó, como você mesmo falou, você estava, caramba, ela E com ela nessa parte mesma, tá, como é que eu tipo, vou meio resolver? que um diário, vamos colocar assim, como se fosse um desabafo dela. Tá como se fosse um diário, os pensamentos dela mesmo, só que Aham. eu disse, tá muito chato isso aqui, mas enfim, também tá num pedaço que a pessoa que estiver lendo já tem uma intimidade com ela, sabe? Que Uhum. ela já vivenciou algumas coisas, enfim. Aí eu só tava com medo dessa parte porque mudou um pouco a narrativa, daí eu disse, ai, que confuso que tá esse negócio, eu não sei pra onde é que eu vou. Já deu uma luz agora. Agora acho que deu um pouquinho. Tá certo, tá ótimo. Deixa eu ver que mais alguém escreveu coisas aqui. A Mônica está dizendo que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, por isso que ela está quieta. Mas a questão do diálogo, ela não tem muito mistério, ela sente necessidade, eu sinto a necessidade do texto. Quer dizer, você quer dizer, eu queria entender um pouquinho mais isso. Você sente a necessidade do texto, tá? Tá, o Gerson está falando aqui que o conto do Fonseca que mencionou chama-se Sonhos. Vou até anotar aqui. Anotado, vou procurar. O Leonan está querendo desenvolver uma narrativa, está pensando em começar por diálogo, vai basear na vida de um amigo. Tá, você pode começar com diálogo entre os dois, enfim, e daí você parte para a narrativa. Só não procura se estender muito nos diálogos para também não ficar uma coisa chata, né? Porque senão fica parecendo, como eu falei no outro treinamento, fica parecendo mais um roteiro de cinema. A Ana está dizendo que o difícil é diferenciar a fala de cada personagem. Às vezes me passa a impressão de que estão tendo o mesmo jeito de falar. Agora você tocou num ponto que a gente falou no início e que é importantíssimo. Você tem que construir esse personagem. Você tem que saber qual é a voz, como ele é fisicamente, como é que é o som da voz dele, para você colocar, desenvolver um diálogo que seja pertinente a ele, como a personalidade dele, como é que ele funciona, como é que ele fala, como é que ele se expressa, se ele é tímido, se ele é expansivo, se ele é um cara sério, se ele é divertido. Enfim, você tem que ter essas características para que você não faça um bate-bola, uma conversa de espelho. Senão a pessoa não vai entender direito, não vai perceber que vai ser assim, um bate-papo de irmãos gêmeos. Não pode ser. Você tem que definir muito bem os seus personagens e essa que é a hora da verdade. Quando você coloca um confronto entre eles, você tem que ter esses personagens muito bem construídos no teu texto, na tua narrativa, antes mesmo deles se encontrarem ou de desenvolverem o diálogo. E também eles têm que ser muito bem construídos, estarem muito bem sedimentados dentro da sua cabeça. Como que você imagina a voz, como você imagina os trejeitos, como você imagina ele fisicamente, se ele tem cavanhaque, a careca tem a sobrancelha preta ou cavanhaque branco, entendeu? Você tem que saber se a voz dele tem voz de pato, se tem voz de barítono, se é homem, se é mulher, enfim. Tá? Você tem que definir para que você, na hora de confrontar os dois no diálogo, você saber dosar o que você vai colocar de texto para ser dialogado na boca de cada um deles. Ok? A Mônica aqui falando, quando sinto que é o momento de colocar um diálogo, simplesmente coloco, é natural, não fico planejando. Ótimo, mas é aquilo que eu falei. Os seus personagens pedem o diálogo. Chega um momento da narrativa que eles falam assim, opa, peraí, quero falar, quero conversar com esse cara aqui. Aí ele chama o outro personagem e fala, pô, tem uma coisa para te dizer que
o Ricardo não está conseguindo dizer, tá? Que é muito importante. E aí começa o diálogo, entendeu? Os seus personagens, naturalmente, como você mesmo colocou aqui, Mônica, naturalmente pedem a voz, pedem a sua hora de falar. Ok? O Leonan falando que ele estava escrevendo um texto que parecia novela. Então, você está fazendo um roteiro de novela. Você está fazendo um script. Você tem que transformar isso em texto narrativo. Senão, não é livro, é script. Gente, mais alguém quer fazer algum tipo de observação? Esse papo está delicioso. Luciana, oi Luciana, eu não tinha visto você por aqui. Aqui tem quantidade mínima de laudas para um livro? Você perguntar isso a Luiz de Camões, pode ser que ele te responda. Vai ver quantas páginas tem o Lusíadas. Ou você pode escrever um livro pequenininho, ou você pode escrever uma odisseia. Ou, enfim, o tamanho não importa, né? Parece aquela piada adulta, né? O tamanho não importa, o que importa é o prazer que ela proporciona. Quer dizer, o tamanho do livro não importa, o que importa é você ter contado toda a história no tempo necessário para que ela seja eficiente e seja agradável ao seu leitor. Ok, Leonardo? Não se preocupe com o tamanho. Tá? O tamanho vai ser proporcional à sua necessidade de contar a história. Pode contar uma história como essa que vocês receberam aí, que é em 2 laudas. Você pode contar uma história em 1 lauda, você pode contar uma historinha em 1 parágrafo, né? Que nem tem a história que eu brincava muito com meus irmãos, falava assim: era uma vez uma vaca Vitória, soltou um pum e acabou a história. Quer dizer, você contou uma historinha em 1 frase, tá? E você pode escrever uma odisseia com vários tomos, vários livros, enfim, contando uma história épica, uma coisa monstruosa, tá? Luciana, você chegou agora. Você tem alguma coisa que você queira colocar em relação ao nosso bate-papo? Você chegou a ver o arquivo que eu mandei para o grupo? Pode falar que o teu microfone está aberto, se você quiser falar. Mas pelo menos você vai morrer sabendo. Fiz alguma pergunta? Não. Você nunca mataria aquela menininha. Gente, mais uma vez eu queria falar com vocês que a minha semana está sendo uma semana corrida, tá? Então eu não pude fazer os slides para essa aula. Não é que eu não pude, eu não tive tempo, porque além dos atendimentos, que foram vários que se acumularam agora, muita gente que não vai fazer na semana de carnaval está fazendo essa semana, então são muitos atendimentos, e eu tenho várias coisas que por morar em uma área de turismo, como eu disse no início, é complicado, você fica meio que isolado, né? Você não consegue sair nem entrar. A verdade é essa. Então, eu estou agitando tudo que eu preciso agitar, como coisa de banco e mercado e outros compromissos que eu tenho de uns eventos que eu estou organizando, enfim. Vai sair, não. Uma correria muito grande, então eu não tive condição nem de divulgar muito o nosso bate-papo de hoje à noite e também nem de preparar os slides que eu gosto sempre de ter preparados para a gente fazer um acompanhamento. Mas o papo está uma delícia, eu estou adorando as coisas que estão sendo colocadas por alguns de vocês. Tá? E eu queria... Estou gravando, vamos ver se consegue ir até o fim essa gravação, para depois disponibilizar lá no grupo. E, ao mesmo tempo, eu queria deixar para vocês
alguns textos, tá, meus, onde o diálogo é colocado de maneira intensa. Eu vou ver se eu coloco alguns arquivos disponibilizados para vocês terem como exemplo, tá? E, ao mesmo tempo, eu peço para as pessoas que tenham exemplos de outros escritores, ou delas próprias, ou de vocês mesmos, de diálogos que vocês possam colocar como exemplo para as pessoas do grupo observarem o que cada um faz em relação a esse tema, eu acho que é muito válido, muito interessante e pode trazer, assim, abrir a cabeça de muita gente em como desenvolver um bom diálogo. Ok? Gente, mais alguém quer fazer alguma observação? Alguém colocou aqui um... foi o Gerson. Peraí. O diálogo deve revelar uma história ou deve contar uma? No texto que você compartilhou, um personagem conta ao outro o que lhe ocorreu. Acontece que existe a possibilidade do diálogo ser o próprio acontecimento que está rolando como uma treta. Óbvio, o diálogo ele não precisa revelar. Ele pode revelar. E ele pode também contar naquele exato momento, não é nem contar, ele pode ser vamos dizer assim, o autor da ação. O diálogo pode ser a própria ação, né? Como também pode contar um fato, ou como pode antever um outro fato. O diálogo ele tem que surgir quando existe a necessidade de se pontuar alguma coisa importante, né? Então, como você mesmo colocou aqui, ele deve revelar uma história, ele pode revelar uma história, ele pode revelar algum acontecimento, mas ele também, né, aqui você coloca, existe a possibilidade do diálogo ser o próprio acontecimento, isso, sem dúvida. Você pode, num diálogo, por exemplo, você colocou aqui uma treta, um namoro, o diálogo pode ser o diálogo do final de uma relação, né? Acho que a Carmen sabe fazer muito bem isso nos livros dela, né? Nos livros que ela escreve, são romances românticos, assim, quando se tem uma cisão de uma relação, quando se tem ou a descoberta de uma jura de amor ou qualquer coisa que possa ser usada no diálogo também, né? O Tales, que tem como inspiração Stephen King, Alexandre Dumas, Victor Hugo, gosta como eles são prolixos, como se desenvolvem seus personagens. Um dia escreverei tão bem quanto eles, com certeza. Sim, Douglas Adams também. Nosso cara caprichou, né? Vocês viram que o cara caprichou. Stephen King é a minha inspiração também. Gente, uma vez eu fui criticado por uns haters que eu acho o Stephen King o máximo. O cara é um exemplo, assim, um ícone daquele que pegou a literatura como ofício, como assim, para ficar rico, fez aquilo como, sabe, como se fosse um carpinteiro que trabalha todos os dias. Segundo ele diz, ele escreve todos os dias. E ele produz. Aí um dia, e eu sei que ele tem muitos idólatras, né? São pessoas que têm ele como um ídolo. Eu acho ele um cara o máximo, eu admiro pra caramba. Mas ele escreve muita coisa ruim, gente. Ele escreve muita coisa ruim. Ele escreve muita porcaria. Mas as pessoas... Aí um dia eu fiz um comentário num grupo de literatura, eu falei, gente, parem com essa idolatria de Stephen King, porque o cara faz merda também, escreve coisa ruim. Pra quê? Putz. Começaram a falar assim, você quer dizer o quê? Você quer dizer que você escreve melhor que ele? Aí começaram os haters. Olha, foi um negócio. Vocês não imaginam como me apedrejaram quando eu falei do Stephen King. Mas é uma verdade. Eu acho o cara ótimo. Eu acho que é um cara assim que a gente pode... não tem aquela coisa de se você quer se moldar a uma coisa positiva ou alguém que te traga uma coisa positiva, vamos nos moldar a quem tem realmente a literatura como ofício, como
tarefa, como trabalho, né? E ele é um cara, o cara é sabe, é como é que eu posso dizer? O operário da letra, da palavra. Ele é um cara que escreve, escreve, escreve. E ele fez um marketing em cima do nome dele, marketing esse que agora os filhos estão se utilizando disso também. E o cara ficou o queridinho de Hollywood, começaram a pedir roteiros, ou a fazer adaptação de roteiros, adaptações de roteiros dele, ele caiu no gosto. E aí foi, ele tem todo o merecimento de estar onde está. Mas continuo dizendo que essa idolatria, qualquer coisa que ele coloque, qualquer livro que ele lance, as pessoas, vocês leram o último. Eu assisti um filme de um conto dele, de um livro, acho que é um livro dele, que é passado numa... Quem viu isso me ajuda, tá? Porque minha memória não está muito boa com nomes. Um carro que para na beira de uma estrada e tem um milharal, aí as pessoas entram no milharal e eles se perdem, aí se encontram. Sei. Eu achei insuportável aquilo, achei ruim. Ele resolveu mal o final. Eu achei muito ruim. E as pessoas adoraram aquilo, as pessoas acharam aquilo o máximo. Tudo bem, você gostou, gosto não se discute. Mas dizer que aquilo é uma obra de arte não é. Não é bom. Ele escreveu coisas maravilhosas, mas aquele não é bom. Mas só que não se pode dizer nada. A gente não pode ir nas redes sociais, nem na mídia, nem nada, e falar assim, não gostei do último trabalho de Stephen King. As pessoas, como não? Então, foi só assim um desabafo meu, um parêntese para falar um pouquinho de Stephen King. Mas, continuo dizendo, ele é uma pessoa na qual a gente deve se moldar como a pessoa que se dedica a sua vida à escrita. Tá? Vamos ver aqui. Parará, parará. Stephen King é o meu autor favorito, mas tem umas obras que dele são bem fracas mesmo. Como sou fã, compro tudo dele. Tá vendo? Aí nisso o cara vai ficando rico, 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 rico. Aqui a Ana Marim, já falaram isso para mim, mas é mesmo. Ele realmente escreve algumas coisas pesadas. Não é nem pesado, é ruim mesmo. O Thales deu uma gargalhada, uma sonora gargalhada, e a Carmen, um escritor, disse para ele que enquanto escrevo 3 capítulos, escreve 3 livros. Pois é. Ele virou assim, quase que como é que chama aquela coisa? Linha de montagem de livro, né? E eu acho que ele chegou a um momento que eu me arrisco a dizer até que ele tem, como hoje tem os autores de novela, que tem uma equipe. Porque a quantidade de texto que ele produz é tamanha que eu já acredito que ele tenha uma equipe de pessoas que colaboram com ele. Tipo, eu sou do tempo em que aquela Glória Pérez escrevia a novela sozinha, o próprio Manuel Carlos escrevia sozinho, enfim, a Janete Claire escrevia sozinha, que era o marido dela, o Dias Gomes, escrevia sozinho. Hoje não, hoje você tem assim, novela escrita por fulano, 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 argumento de Manuel Carlos, mas escrito por fulano, 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 com colaboração de fulano, 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 fulano. Gente, aí esse faz o núcleo cômico da novela, esse grupo de escritores, esse grupo de escritores faz o núcleo dramático, esse núcleo faz o núcleo do protagonista, esse núcleo faz o núcleo do antagonista. Aí eles saem costurando aquilo tudo. E eu não sei até onde que o Stephen já esteja nessa fase de ele ter uma ideia, ele coordenar essa ideia e ter algumas pessoas que colaborem com ele. Gente, eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que pela quantidade de texto que ele hoje produz, pode ser que ele tenha uma equipe trabalhando. George Martin disse isso para Stephen King. Sim, o conto é de Stephen King e Joy Hill. Joy Hill Tall. A Tall in the Grass. Eu acho que é esse mesmo, Thales. Tall in the Grass. Eu não gostei, não. Mas o George Martin ficou devendo o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Carmen? Eu não estou sabendo que conta isso. Ele não escreveu os últimos livros. Ele acabou a série,
que foi para um caminho diferente do livro, É mesmo? completamente diferente, mas não acabou, não deu final pro livro, né? Aham. Caramba. Ele deu 18 anos para escrever um livro. Não, ele tem, assim, se você for ver a cronologia dos livros, assim, um escreveu em um ano, o outro em 3, o outro, 18 anos para 18 escrever o anos, último. caramba. Acho que foi uma coisa dessa. E aí ficou devendo, quem estava lendo os livros ficou devendo para Você eles. fica, Escreveu uma série que não tem nada a ver e ficou é que nem devendo o você, livro. você assistiu um seriado que assim, a Fox interrompeu o seriado porque não estava dando lucro. Aí você fica, caramba, eu estava gostando, e cadê o resto? Não, não vai ter mais. Não vai É ter horrível, mais, é. é horrível, é horrível isso. Eu É. acho que, inclusive, cá para nós, eu acho um profundo desrespeito com o leitor ou com o espectador. É. Termina de alguma maneira, mas termina, bota um ponto final, não deixa a coisa pendurada, né? Deixa pendurada. Gente, eu acho que eu vou terminar agora, tá? E se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu achei que foi divertidíssimo esse nosso encontro. E eu quero, dentro do possível, me comprometer com vocês. A todas as segundas-feiras a gente tem um encontro, tá? A gente tem um encontro para bater esse papo, que está sendo tão legal, tão gostoso. Margot entrou agora. Margot, eu nem te vi ali. Estou vendo aqui agora você. Se você não pegou desde o início, se eu conseguir, se eu acertei aqui para gravar, eu vou disponibilizar essa gravação, tá, Margot? Essa gravação no nosso grupo lá. Vou deixar o link, ok? Gente, foi um bate-papo delicioso, como sempre, tá? E eu vou me despedir de vocês agora. Segunda-feira de carnaval eu não prometo fazer, porque isso aqui fica uma coisa de louco, tá? Eu não prometo, mas se eu for abrir minha câmera para falar, eu aviso no grupo, a gente abre a câmera, eu abro a câmera e a gente bate um papo. Mas eu não prometo nessa segunda-feira. Mas uma coisa que eu quero fazer é todas as segundas-feiras a gente marcar um bate-papo e as pessoas que quiserem que eu faça algum comentário sobre algum texto que vocês mesmos produzam, que queiram mandar para mim, para que a gente sirva mostre como exemplo, para pedir opinião dos amigos, que antes de mais nada, esse grupo é um grupo de escritores que estão aptos e que se propõem a ajudar outros escritores. Então, eu acho que é até um momento legal a gente colocar ideias e textos nossos para que a gente possa discutir, para que a gente possa opinar, para que a gente possa sugerir, com o objetivo de enriquecer o texto dos nossos colegas. Tá? Então, também é uma coisa que é interessante a gente fazer, quem quiser expor alguma obra que tenha ou que esteja produzindo, ou que esteja desenvolvendo, algum detalhe, ou até mesmo um diálogo, tá? Quiser expor aqui para a gente bater um papo, para a gente usar como exemplo, discutir em cima, tá? Ou até mesmo de autores já consagrados, se a gente quiser, se algum de vocês quiser trazer um tema para a gente discutir, isso aqui é um espaço democrático e a gente pode, desde que sirva como conteúdo para todos nós, eu acho super válido, ok? Então, eu vou avisar vocês ao longo da semana se eu vou, na segunda-feira, fazer essa live aqui. Mas, se não fizer, eu prometo na próxima a gente já ter um treinamento bacana, com os slidezinhos bonitinhos, com tudo certinho, como eu gosto de fazer. Tá bom? Uma boa noite para vocês. E, Margot, você pode ver desde o início, depois a gravação, que eu vou disponibilizar amanhã, tá? Essa gravação no nosso grupo. E quem ainda não agendou uma sessão experimental para conhecer o método Escritores de Sucesso, se quiser fazer o agendamento, eu estou fazendo agendamentos agora para depois do Carnaval. Quem quiser agendar, entre em contato comigo. Eu vou passar o link da agenda eletrônica e faça o agendamento e a gente vai... vocês vão conhecer o método, eu vou conhecer vocês um pouco mais, ok? Então, gente, fiquem com o meu grande abraço
curtam bastante o carnaval, para quem gosta de carnaval, que curta bastante. Quem não gosta, que fique zen, pegue o Netflix e assista muita coisa, ou vá para a serra, vá para um retiro, ou faça um retiro na igreja, ou qualquer coisa assim. Mas curtam, escrevam bastante, aproveitem esse intervalo dos feriados de carnaval e produzam. E eu estou aqui, tá, como um grande amigo de vocês, para, dentro do possível, trazer informações, fazer algum tipo de mentoria para vocês. E para aqueles que estão no método, vamos seguir em frente, que tem muita surpresa por aí. Ok? Uma boa noite para vocês, um beijo em todos, tá? Fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui comigo. Tchau, gente.